A gente veio aqui apresentar nosso trabalho sobre a Colômbia. Nosso grupo é o Arthur Oliveira, a Heloísa Bozak, a Laís Comparini e eu, Paula Calil. Para começar, um pouco sobre como a Colômbia é. Ela tem aproximadamente 46,3 milhões de habitantes, com 40,6 por metro quadrado, por quilômetro quadrado. Em relação à economia, é basicamente o petróleo, a agricultura e a pecuária que são os principais responsáveis, mas também tem participação de exportação de açúcar, chocolate, café, tem mineração também, turismo, automóveis, eletrodomésticos e arte. Em relação ao histórico político, ela teve a independência em 1810 ali, passou por diversos desdobramentos e desde essa parte foi instaurado o sistema presidencialista e esteve no comando líder de direita até as eleições de 2022. Em relação ao sistema de governo, né, igual eu falei, é a República Presidencial Democrática Representativa tem a divisão dos três poderes, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O presidente, ele tem um mandato de 4 anos, o Congresso também, né, quem faz parte, fica por 4 anos, e é dividido na Câmara dos Representantes, com 166 membros, e o Senado, com 102 membros. E em relação ao judiciário, tem o Supremo Tribunal da Justiça e tem algumas esferas que são a civil, a penal e a trabalhista. E o processo eleitoral tem dois é, órgãos que regulam, que é o Conselho Nacional Eleitoral, que regula e vigia, e a Registratura Nacional do Estado Civil, que organiza e faz o processamento dos resultados. Bem, entrando como funciona o sistema eleitoral, eles são bem similares ao do Brasil, são nas urnas com voto individual e secreto. Para decidir, é necessário que 50% dos votos mais um, ou seja, a maioria, e caso não for possível decidir no primeiro turno, vai para um segundo. E o mandato, como foi dito, é de 4 anos. Em relação aos partidos, ele é caracterizado por principalmente 5 partidos: a Nova Força Democrática, o Movimento de Salvação Nacional, União Patriótica, Partido Conservador Colombiano e Partido Liberal Colombiano, que os dois últimos são os mais fortes e tradicionais. A divisão político-administrativa da Colômbia, ela divide em departamentos, distritos, municípios e territórios indígenas. Falando um pouco sobre as crises político-institucionais, porque a Colômbia acabou passando, a gente viu que em 2021 ele passou por uma crise, ainda era a época do presidente Ivan Duque, antes do atual, e ele acabou desagradando um pouco a população colombiana, o que levou várias pessoas a irem à rua manifestar contra a corrupção, também contra um ICMS alto aplicado sobre os produtos, e também em questão à pobreza que o país estava passando, e ela também acabou sendo muito prejudicada durante a pandemia, a população da Colômbia, e a gente vê que esses protestos, essas manifestações ainda acontecem até hoje, e elas demandam, por parte do governo, uma ação para acabar combatendo todos esses problemas enfrentados pelo país. Sobre a discussão da democracia do país estar em risco, a gente tem que avaliar que, pela primeira vez, um presidente de esquerda foi eleito no país, ou seja, houve uma forte mudança na liderança e um cenário desfavorável para o governo vigente, porque a Colômbia passa por algumas crises inflacionárias, crises de segurança pública e o problema com o narcotráfico continua no país. Gustavo Petro, que é o novo presidente eleito, ele quer algumas mudanças no modelo econômico, como a promoção da produção agropecuária e reforma agrária, o que incomoda muitas pessoas, mudança nas forças de segurança, como o desmantelamento da ESMAD, que seria a tropa de choque, e o fim do serviço obrigatório militar, além de uma reforma tributária que aplicaria impostos sobre as 4.000 maiores fortunas do país. Mas, mesmo com tudo isso, e uma grande polarização política do país e crises econômicas, a gente conclui que a democracia não está em risco, mesmo que o presidente tenha medidas mais intervencionistas, está de acordo com a sua ideologia de esquerda e é compatível com as suas propostas de governo.
Essas são as referências e muito obrigado.